Graças a Deus, queridos irmãos, amigos. Eu quero deixar um salmo aqui para nossa meditação. O que diz a palavra de Deus a respeito da nossa fé perfeita em Deus. O que a palavra de Deus diz no momento que nós estamos, quando alguém está aflito devido a uma situação como essa que nós estamos vivendo. Olha o que diz a palavra, Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Então, este salmo aqui, que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava ali orando e pedindo ao Senhor que falasse algo a respeito da situação que nós estamos vivendo. A gente vê muitas manifestações, muitas pessoas importantes, conhecidas, falando a respeito de tudo que está acontecendo no nosso Brasil. E a gente vê que muitos deles dizem que Deus ele está no controle. A gente sabe, queridos, que Deus ele tem controle de todas as coisas, mas a gente também sabe que existe a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva é quando Deus permite que algo aconteça por causa da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, né? A Bíblia também fala que houve uma certa época que o povo de Israel ele não queria mais o Samuel liderando eles, porque o Samuel ele era profeta de Deus, ele ouvia de Deus e dirigia o povo conforme a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o povo queria ter um rei, como todas as outras nações. Então Deus permitiu que eles tivessem o rei. E ali foi escolhido então o Saul. Deus permitiu, era a vontade permissiva de Deus que fosse Saul ali como rei do povo. O que nós vemos com tudo isso? O que nós aprendemos com tudo que a palavra de Deus nos mostra, irmãos? Deus ele tem o controle? Tem. Deus tem todo o poder acima de todos? Tem. Mas ele também respeita a nossa escolha. O que nós vemos hoje com tudo isso que está acontecendo? Muitas pessoas dizem que não foi a escolha da maioria. Muitas pessoas dizem que houve, enfim, como que se vai falar, fraude. Mas, queridos irmãos, Deus permitiu que assim fosse. Se Deus não tivesse permitido, se Deus tivesse dito não, era não. Então, o que nós vemos com tudo isso? Deus permite pela escolha das pessoas, mas quando chega um ponto que Deus diz basta, basta. Então, para nós, o que cabe para nós? Confiar no poder de Deus, confiar no agir de Deus. Não é na nossa força que nós vamos vencer, queridos irmãos. É na força de Deus, não é no grito, não é fazendo bagunça, não é fazendo, destruindo coisas, não é na nossa força humana. A palavra também fala lá no Novo Testamento que as nossas armas elas não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortaleza. Então as nossas armas elas são espirituais, é a oração, é a fé, é confiar na palavra, é confiar nas promessas, confiar no poder de Deus que está acima de qualquer outro poder. Então, queridos irmãos, o que cabe a nós fazer agora? Orar. Continuar orando, continuar clamando, continuar pedindo ao nosso Deus
continuar orando, continuar pedindo ao nosso Deus que abençoe o nosso Brasil, que abençoe o presidente, né? Aquele que foi eleito, que abençoe sim, que ele possa fazer um bom governo. Queridos irmãos, não fazer arruaça, não fazer baderna. É pior, tá feio, fica feio isso, vai ser muito pior. Então, irmãos, é Deus que peleja por nós, é o Senhor que peleja por nós. Seja como for, se houve ou não houve o que eles estão dizendo aí, fraude, se é que é possível isto, Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Então, eu acredito que o Senhor quer da igreja, que a igreja venha se despertar, que a igreja venha orar mais, clamar mais, que a igreja venha se consertar, queridos irmãos, que cada crente individualmente venha olhar para a palavra do Senhor, se despertar para olhar para a palavra. Deus deixou a sua palavra para nós, nos conduzir por ela. Não podemos nos acostumar com a palavra, queridos irmãos, e achar que porque Deus permitiu isto, ele não está mais no comando. Não, ele continua no comando, ele continua poderoso, mas ele deu o livre-arbítrio. E há escolhas que as pessoas fazem que têm consequências sim, mas Deus é justo. Deus jamais vai agir com injustiça. Então, queridos, o que a gente vê perante a palavra de Deus? Perante a palavra de Deus, irmãos, o que tiver que ser, vai ser. A palavra, ela vai se cumprir. E nós temos que estar preparados, queridos, para continuarmos aqui com o nosso Deus, se ainda Jesus não voltar, ou para partir com o nosso Deus no momento que ele voltar. Então, a nossa parte é estarmos preparados, é estarmos confiando no Senhor. O que tiver que ser, vai ser. Perante a palavra de Deus, toda ela vai se cumprir, tudo vai se cumprir. Agora, eu acredito sim que Deus, ele vai revelar para os seus filhos, aqueles que temem a ele, aqueles que andam em obediência. Não adianta, queridos irmãos, alguém se levantar com uma profecia mundial e dizer: Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e na verdade aquilo não se cumprir. Isso escandaliza o evangelho. Então, queridos, quando nós abrir nossa boca para falar algo da parte de Deus, em nome de Deus, tem que verdadeiramente ser de Deus, para não escandalizar, né? Lembrando sempre que nós somos falhos, como humanos nós somos falhos, podemos falhar. Muitas vezes Deus fala assim conosco e nós podemos não entender o que Deus quis dizer, ou podemos entender do nosso jeito. Ou uma parte pode ser de Deus e uma parte pode ser nossa. Tudo isso pode acontecer porque nós somos humanos, nós somos falhos, queridos irmãos. Nós temos que reconhecer isso. Então, o que eu vejo, que eu tiro para mim como lição, como humana que sou, quanto mais eu me humilho perante Deus e mais eu reconheço: Senhor, eu sou falha, não me deixe errar, menos eu vou errar. Porque eu estou totalmente na dependência do Senhor, estarei totalmente na dependência do Senhor, e é isso que eu busco para a minha vida todos os dias. Senhor, não me deixe errar, não me deixa, Senhor, escandalizar, envergonhar a Tua palavra, porque eu sei que o Senhor é perfeito, mas eu não sou. Eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas falhas, né? O nosso ouvido, ele é falho. Deus pode falar algo e a gente entender diferente, porque nós somos falhos. Mas Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Eu admiro quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo aqueles homens que tinham uma comunhão tão grande com Deus, que eles falavam e acontecia exatamente como eles tinham falado, pela comunhão que havia na vida deles com Deus. Eu tenho uma grande admiração por estes homens, mas eu reconheço, queridos irmãos, que eu estou muito longe disso. Então nós precisamos, eu sempre tenho isso comigo e eu tomo isso para mim, nos humilhar na presença do Senhor e pedir para Ele: Senhor, não me deixe errar, que eu possa confiar acima de tudo na Tua palavra, Senhor, no Teu poder, no Teu agir, que nada venha abalar a minha fé. Isso que eu peço ao Senhor, irmãos. E perante a palavra de Deus, sempre estarmos baseados na palavra, porque Deus não vai contra a sua palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir, amém? Então é isso, vamos continuar orando, queridos. Vamos continuar buscando no nosso Deus, que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. O que tiver que ser feito, segundo a sua palavra, vai se cumprir, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, então, que nós possamos ficar na paz de Jesus, que Ele deixou para nós, amém?